Convidamos para ministrar a primeira aula com o tema Mapeamento de áreas de risco e pesquisas acadêmicas do professor Jordan Henrique. Professor Jordan Henrique de Souza possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense nas áreas de Sistemas de Gestão, Produção, Qualidade e Desenvolvimento Sustentável. É doutor pela Universidade Federal Fluminense, seguindo a mesma linha de pesquisa. Especializou-se em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte e em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que possibilitou o desenvolvimento de diversos projetos de engenharia de caráter preventivo na Prefeitura de Juiz de Fora. Atuou como diretor e coordenador de curso das faculdades Docton de Juiz de Fora. Tem experiência na área de gestão de projetos e de softwares relacionados a orçamentos, planejamentos estratégicos na construção civil, geoprocessamento, transportes e defesa civil. Atualmente é professor de dedicação exclusiva, coordenador do Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora e de projetos de treinamento profissional na área de levantamentos. Bom dia a todos, Cumprimento aí o Corpo de Bombeiros na pessoa do Coronel Ferreira, nosso amigo aí de longa data. Cumprimento também o secretário, o nosso engenheiro civil, eu não sabia, juro para você. O engenheiro civil Figueiredo, o secretário executivo. Cumprimento a todos os técnicos da prefeitura, por meio dele. Cumprimento a comunidade também, que se faz presente. E os meus colegas, na pessoa do professor Caniato, professora Gislaine, que estão aqui sempre empenhados nisso. A gente, ao montar essa apresentação, a gente fez meio que uma retrospectiva das ações que a gente tem desenvolvido, tanto com o Corpo de Bombeiros quanto a própria Defesa Civil, ao longo desses anos. Então, você vê, minutos atrás a gente já conseguiu mostrar aí a materialização de um material. Parece ser uma coisa simples, mas não é. A gente tem um trabalho de mobilização dos professores, que além da atividade de ensino e pesquisa, a gente também se desdobra para fazer a questão da extensão, gravar as videoaulas, montar uma plataforma. Então esse curso que a gente fez no ano passado, ele foi fruto aí de meses de trabalho, praticamente ultrapassando o nosso horário de trabalho, até para que a gente pudesse cumprir determinadas metas. E aí a gente conseguiu efetivar. A gente levou um grande susto, porque no início a gente tinha imaginado em torno de uns 60, 70 militares do Corpo de Bombeiros, mais ou menos umas 15 a 20 pessoas da Defesa Civil, e mais umas 10 pessoas no máximo da comunidade. A gente abriu o processo de inscrição e nós tivemos 400 inscritos do Brasil todo. Nós vamos mostrar aqui. E isso para a gente mostrou como a gente precisa de desdobrar recursos para isso, porque é uma demanda muito forte que nós temos aí da sociedade civil, das entidades que trabalham com defesa civil, e mostra como que a gente ainda tem muito ainda para trilhar. A primeira coisa, a gente tem que entender, dentro do conceito de extensão universitária, então, sem querer me ater à leitura do slide, mas eu entendo que a extensão é a gente sair dos muros da universidade, pegar esse conhecimento que a gente está aqui durante o processo da relação ensino-aprendizado e levar esse conhecimento para fora e trazer o problema de fora aqui para dentro. Então é isso que a gente consegue. Então, ao invés de eu ficar exclusivamente numa atividade monótona, de eu estar à frente de uma sala de aula e os alunos numa atividade mais passiva, eu passando conteúdo e depois eles fazem um processo avaliativo, a gente acredita que quando a gente pega os professores, pega os alunos e vai para fora, e cada caso é um caso, tem muitas surpresas no caminho, a gente melhora enquanto professor, a gente tem que buscar atualização, a gente melhora a formação do aluno, que ele está em contato com os problemas da sociedade, e a gente tem conseguido trabalhar a multidisciplinaridade. A gente tem profissionais da ciência da computação, o professor Caniato, nós temos professores de geotecnia, o Márcio Morangon, a Tatiana Tavares,
nós temos professores do curso de Direito, a Natália. Então a gente está conseguindo trabalhar isso, cada um na sua área, mas se interagindo. Então o que a gente está fazendo aqui, além da pesquisa, é uma extensão universitária. Bom, para chegar nesse ponto aqui, foram meses e meses de trabalho. A gente quis unir toda uma metodologia de engenharia para setorizar, criar uma padronização desse processo de mapeamento dos riscos de uma maneira geral, e também a gente conseguisse atrelar coisas extremamente acessíveis como a plataforma Google. Então a gente tem desde o Google Maps ou OpenStreetMap, né, que são os nossos mapas base que a gente utiliza para se localizar em campo, e a gente quis agrupar isso, a facilidade da plataforma Google com o teor acadêmico, a padronização dos nossos conhecimentos, né, tanto de geotecnia quanto de hidrologia. Aqui a gente tem uma mudança até de paradigma, por quê? Até então, os nossos riscos, né, que a gente estava dentro do nosso contexto, 144 municípios, aqui o que mais chamava a atenção para a gente em meados de 2006 para 2007, 2016 para 2017, era a questão dos escorregamentos da encosta. Então era um risco de geotecnia. Então a gente chegou até a pensar no curso com o mapeamento da área de risco, apenas geotecnia. E aí durante esse desenvolvimento, a gente começou a notar que a parte dos riscos hidrológicos começou a chamar a atenção, começou a se fazer muito presente. Nós tivemos já, dentro do processo de desenvolvimento, já colocar uma previsão para a questão da inundação, alagamento. E agora, recentemente, com a questão das barragens, está sendo necessário a gente pensar muito na questão dos riscos tecnológicos, né? E olha que a gente ainda não falou dos produtos químicos perigosos. Então, a gente já está fazendo toda uma mudança no material, colocando agora para plural, a gente está adaptando o sistema para isso, e aí a gente está trabalhando, atualmente nós temos aí 144 municípios. Nós estamos já empenhados em ampliar essa base de dados. A gente quer, se duvidar, até passar um pouco a questão de Minas Gerais, porque a gente está com essa parceria muito sólida com o Corpo de Bombeiros, e a gente agora, muito em breve, vai conseguir colocar uma base maior, mas Juiz de Fora e os seus vizinhos já estão contemplados aí nessa base. A gente também, enquanto professores, enquanto os alunos, a gente precisa pegar esse trabalho que a gente faz na atividade de extensão, compilar isso numa forma de publicação, e aí são os eventos que a gente tem publicado esses resultados, até para que outras universidades, outras unidades, né, outros estados, né, corporações de corpo de bombeiros possam olhar o que a gente tem trabalhando e replicar isso, né? Então a gente quer que essa coisa seja copiada, replicada, melhorada. Então por isso que a gente tem essa necessidade de publicações. Então foram os eventos que a gente participou aí ao longo desses anos, apresentando não só a questão do mapeamento, mas o próprio aplicativo. Bom, o que a gente disse, né? Dentro do Brasil, de a nossa perspectiva, né, que a gente queria trabalhar exclusivamente essa região aqui, dos 144 municípios do terceiro comando operacional, a gente praticamente ganhou o Brasil sem querer. A gente não imaginava que tinha uma demanda. E olha que fora da área de atuação dos municípios do terceiro comando operacional, a gente não tinha uma base cartográfica dentro do sistema. E mesmo assim, essas pessoas quiseram fazer o curso, tiveram um pouco mais de dificuldade, porque não tinha esses mapas base, mas fizeram. Então você mostra como essas pessoas estão tendo necessidade. Uma vez no curso, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: por que vocês desenvolveram um aplicativo para mapeamento, sendo que já existem programas de geoprocessamento para fazer esse tipo de registro? Eu acho que essa coisa tem que ficar bem clara para nós, né? Primeiro, se a gente for adotar um programa, seja aí um software proprietário, um software livre, a gente vai ter que se adaptar ao sistema. Então é um programa mais genérico, que ele busca atender desde as atividades de engenharia, defesa social e todo um contexto muito mais amplo.
E o nosso esforço de compreensão do programa tem que ser maior. E a outra situação também a gente sabe que ao longo dos anos, a cada 4 anos, ocorre uma renovação do quadro municipal, de fala-se a nível Brasil, muito forte. Então, nesse processo, a gente vê a necessidade que a universidade, o Corpo de Bombeiros, auxilie nesse processo da gestão, né, na governança da informação, até para que a gente não perca essas informações. Isso a gente, é fato, já foi discutido desde os primeiros seminários de defesa civil em meados de 2007. A gente precisa criar uma carreira de defesa civil, da mesma forma que a parte jurídica, né? Você tem o Ministério Público, que é uma carreira jurídica, você tem o Judiciário, que tem uma carreira. Está faltando uma carreira nossa de profissionais da área de engenharia, geologia, para que a gente possa dar demanda, atender essa demanda da comunidade. Em 2008, nós tivemos um grande avanço a nível de legislação, que era a Lei de Engenharia Pública, de acesso à engenharia. Mas, infelizmente, foi uma lei que não colou, que não pegou. A gente conta nos dedos, numa única mão, as iniciativas que evoluíram ao longo desses 11 anos. Então, o que mostra que a gente está precisando mesmo, né, pensar aí de uma maneira mais ampla a questão do exercício, né, da carreira em defesa civil. Esse é o material. A gente, além da versão em papel, que infelizmente eu gostaria de dar um exemplar para cada um, né? A gente está trabalhando com a questão digital ainda, né, até para ser mais acessível. Está compilado aí os principais conhecimentos que a gente vai abordar. Agora, a gente só tem que dar um alerta assim, nesses 2 dias não é a nossa intenção esgotar esses assuntos, mas é para dar uma, digamos assim, uma pincelada sobre cada um dos assuntos. E a gente ainda esse ano vai ofertar de novo o curso à distância, já com alguns outros conhecimentos novos aí que estão merecendo destaque. A gente chegou a fazer o registro. Então, o ALIA não é do Jordão, o ALIA não é do professor Caniato, o ALIA não é do Bombeiros. O ALIA, a gente está registrando isso dentro da universidade para se transformar uma política pública. Não é interesse nosso cobrar vender o programa, não é esse nosso intuito, né? A gente, enquanto universidade, a gente tem que criar ações que visem a melhoria da nossa comunidade, principalmente aquelas que não têm condição de pagar, né, acesso aos serviços públicos, mas para que todo esse empreendimento não se perca, porque alguém chegou e registrou primeiro, a gente fez o registro enquanto universidade. E a nossa ideia é fazer a cessão desse programa para todas as entidades que precisam utilizar. Então é por isso que a gente fez esse registro, até para salvaguardar aí o nosso trabalho, porque a gente faz, cria, desenvolve, aí parece uma outra pessoa, uma oportunidade, registra, e a gente vai ter que pagar para usar aquilo que a gente pensou. Então por isso que a gente fez o registro do aplicativo, para que possa ter uma segurança jurídica maior no uso dele. A gente notou que é o seguinte, nós precisamos a gente precisa preparar os nossos alunos de uma maneira melhor para atender a questão dos desastres. Eu, quando formei, meu primeiro local de trabalho foi a Defesa Civil, por isso que eu faço questão, né, de sempre estar trabalhando com vocês, né, dentro daquilo que é a medida do possível. E eu lembro da minha primeira semana enquanto engenheiro, fui fazer umas vistorias, e aí eu cheguei para o dono da moradia e falei assim, onde está o projeto estrutural, o projeto arquitetônico, o as-built? E aí, no projeto, teve dinheiro que não. E eu tinha que dar um parecer se aquela casa corria risco de desabamento ou não. E aquilo foi um choque de realidade imenso. Então mostra que enquanto a minha formação, eu joguei com muita qualidade, mas eu estava completamente fora do contexto social, né? Uma vez saiu um jornal de grande circulação de fora que 80% das edificações no Brasil são irregulares. Irregulares do ponto de vista de propriedade, irregulares do ponto de vista de licenciamento. Então mostra assim, poxa, está faltando engenharia, está faltando acesso à engenharia lá. Você vê que a ideia de 2008 ainda não vingou. A gente tem que pensar outras alternativas aí para poder melhorar. Então a primeira coisa que nós fizemos, criar uma disciplina, infelizmente não foi obrigatória, ela é eletiva, ela está para iniciar esse ano, chama Tópicos de Engenharia Pública, onde a gente trabalha desde a questão das modalidades, né, da aquisição de uso da propriedade, a questão do uso capião, o professor do direito pode me corrigir se estiver equivocado, mas também a questão dos mapeamentos de risco, da própria
percepção desses riscos aí para que a gente possa atuar do ponto de vista profissional de uma maneira mais ampla, né? Então a gente fez essa avanço. A outra questão, que eu vou parar minha apresentação daqui a pouco, eu faço questão que até que um acadêmico nosso faça essa apresentação, tanto o Balboa quanto o Caio, são alunos de ciência da computação, que a gente agora está trabalhando com inteligência artificial. Para quê? O ALIA, ele visa padronizar as informações que estão entrando ali, daquilo que a gente obteve em campo. Ele faz um trabalho de governança das informações, de forma que a gente não perca essas informações periodicamente. E aí a gente tem um outro esforço computacional por trás, que a gente está trazendo os primeiros resultados, que é pegar aquilo que o avaliador viu em campo e classificou como um grau de risco e validar se está certo ou se não está. Então esse é o esforço que a gente quer trabalhar, é a nossa parte de pesquisa que a gente está desenvolvendo, vai ter um detalhamento aí, né, inclusive a matriz de confusão, né, é uma metodologia que ele vai explicar. Então agora, né, de 2018 para 2019, a gente está apresentando os primeiros resultados da inteligência artificial para esse tipo de situação. A gente agora, a partir desse ano, está finalizando o processo de criação de um curso de especialização. Ou seja, além do cuidado do aluno no processo de formação lá da graduação, a gente está querendo preparar os profissionais para que possam exercer a atividade de defesa civil com um aporte técnico maior. Então a gente fez a proposta, já foi aprovada nos principais órgãos colegiados, a gente está com início previsto em março de 2020, na modalidade híbrida, né, sem presencial, então você tem as aulas online e ao vivo com os professores, a grande parte das aulas, e os encontros presenciais, que a gente quer trabalhar muito com a questão da metodologia ativa, né? É aquele negócio de eu ficar falando, vocês aprendendo, depois vocês fazem a prova. Não, a gente vai ter essa etapa de aquisição do conhecimento durante a plataforma, e nos nossos encontros nós vamos pegar situações reais. Com uma equipe multidisciplinar dos professores junto na sala de aula, nós vamos buscar soluções para que a gente possa resolver determinados problemas. Principalmente problemas envolvendo a questão de engenharia junto com o jurídico. Eu já entendi que engenharia sem o direito a gente fica travado, né? Por isso que a gente está sempre buscando parceria com a Faculdade de Direito. Bom, barragens, né? Em fevereiro desse ano, houve uma reunião nesse auditório aqui, até motivada pela Pró-Reitoria de Extensão e de Pesquisa, aonde a gente foi não só instruído, mas motivados que parte do nosso esforço dos projetos de pesquisa e extensão se concentrasse na questão das barragens. Nós já vimos o poder destrutivo de um processo de gestão deficitário das barragens. E aí a gente, primeiro, nós buscamos os órgãos controladores dessas barragens, né, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E eu tive uma surpresa, porque a gente oficialmente tinha 5 barragens de Juara. E só pela época da Defesa Civil eu sabia que tinha muito mais do que isso. E a gente começou a fazer um processo de identificação por imagem de satélite, uma a uma, de delimitar inclusive a lâmina d'água em determinado período, para que a gente pudesse ter uma ordem de grandeza, um número de barragens e qual seria esse porte delas. Ali tirando só aquele pedaço ali, um pouco abaixo da área do terceiro COB, até agora nós já chegamos em 5.000 barramentos. Tem barramentos desde do açude, do Sozé na fazenda que ele cria peixe, até grandes empreendimentos aí de finalidade industrial que a gente está mapeando. E acredite, a gente tem encontrado determinadas circunstâncias que você tem um barramento de água que ele está ali muito singelo ali, mas ele tem um poder destrutivo tão complicado quanto foi aquele de Brumadinho. Então a gente está no processo, então dentro da área do terceiro COB ainda falta muita coisa. A gente pretende até o final do ano terminar até Minas Gerais, a gente quer chegar a esse nível, para que a gente possa pensar o que nós vamos fazer com isso, né? Acho que a gente tem que ter essa informação até que a gente possa tomar determinadas decisões aí. Então a gente está chegando a um número muito exagerado aí de barragens. Então em vermelho são as barragens que foram desenhadas, foram identificadas. Em laranja são as barragens que foram feito um auditamento dessa vetorização, até para ter uma contraprova do que a gente verificou. Aí, de certa forma, eu tenho que parabenizar aí as nossas alunas,
do Núcleo de Engenharia Pública, que ficaram nas férias, trabalhando com isso para chegar onde está. Então, Clarice, Gabriela, Rafaela, então eu agradeço esse trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses meses aí. Bom, aqui finaliza parte da minha fala. Eu chamo o Caio e o Balboa, são estudantes aí nossos, que vai apresentar a questão do que eles têm feito de estudos de inteligência artificial na questão das áreas de risco. Como a gente ainda não tem uma grande quantidade de áreas de risco mapeada dentro do sistema para calibrar em cada lote em Juiz de Fora. Então ele pegou cada lote, nós pegamos a ocorrência de defesa civil, nós extraímos as informações cartográficas desse lote e o programa foi feito uma avaliação desse padrão para chegar assim, olha, eu preciso de X números para eu aprender quais são o padrão de risco. E a partir disso ele vai extrapolar essa análise para todos os outros lotes que a gente não tem. Uma primeira análise, ela foi mais genérica. Tem problema de defesa civil, sim ou não? Essa é a primeira análise. Ela tem esse lote, né, essa unidade habitacional, ela tem uma possibilidade de ter alguma demanda de defesa civil e o número, e particularmente o resultado me chamou muita atenção. Tá bom? Obrigado.